E assim que fica o programa de importação de dados do Python para uma planilha em Excel. Vejam o passo a passo. Primeira coisa, vamos apagar a tela. Vamos lembrar que se for Windows, você coloca CLS no lugar de Clear. Agora vamos importar a biblioteca Pandas. Um detalhe, você precisa de instalar essa biblioteca no terminal. Vamos abrir o terminal e digitar o comando pip install pandas open pixl. Ok? Executei, ele instalou. Agora, tudo que for relacionado ao pandas vai funcionar. Primeiramente, vamos criar um dicionário chamado dado, igual com as keys nome, e-mail e celular. Vamos colocar os dados iniciais. O legal é que isso funciona a partir de uma tabela que você puxar de um banco de dados. Então você consegue jogar dados de uma tabela de banco de dados também no Excel. Em outra oportunidade faremos isso. Vou colocar 3 nomes aqui: Edson, Maria, José, vírgula. Vamos colocar dados de e-mail aqui. Vou inventar um e-mail qualquer aqui para o Edson, um e-mail qualquer para Maria e um e-mail qualquer para o José. Vamos também colocar os telefones, o número do celular. 11 9, vou inventar um telefone aqui. Esse é o telefone do Edson. 21 9, esse é o telefone da Maria. E esse é o telefone do José. Vamos colocar bonitinho, vai. Prefixo, número, separado com traço. Tá aí. Temos o nosso dicionário com alguns dados e é ele que nós vamos exportar para o Excel. Vou criar aqui um objeto, uma variável chamada df de dataframe é igual pd.dataframe. Eu vou colocar dados, que é o conjunto, a estrutura de dados que eu criei aqui. O que faz essa linha? Ela converte os dados em um dataframe. Dataframe é uma planilha que ele cria na memória e depois você pode usar lá na tela, jogar num arquivo, não importa. Em princípio, eu vou criar um nome de arquivo padrão, planilha.xlsx. Depois a gente customiza isso daí. E olha que legal, agora vamos exportar para o Excel. Eu pego o meu objeto df, uso o método to_excel e coloco o nome do arquivo que eu quero criar. Ele vai criar planilha.xlsx. Aí eu só vou dar um print aqui para visualizarmos que a planilha foi criada. A planilha, nome arquivo, foi gerada com sucesso. Vamos executar agora. Vou mandar executar, mas fica olhando aqui no explorador, no Explorer, que ele vai gerar a planilha. Ó, ele criou a planilha. Agora vamos ver se essa planilha realmente tem esses dados. Vejam só, se eu abrir a planilha, percebam que a planilha foi gerada com os mesmos dados que eu coloquei no Python. Simples assim. Agora vamos fazer algumas mudanças. Vamos primeiramente mexer com o ToExcel. Vamos ver o que ele pode nos oferecer. Primeiro reparem que a planilha ela foi gerado um índice aqui, ó, para cada linha. Aí você fala assim, professor, eu não quero gerar esse índice aqui, eu quero tirar isso daqui. Aqui eu coloco o quê? Index igual a false. Ou seja, eu não quero gerar índice. Então se eu rodar novamente, vamos ver como ficou a planilha. Podem ver que agora não apareceu os índices. Tem como fazer algo diferente, professor? Tem. Vamos imaginar que você não queira colocar o cabeçalho, só quer colocar as informações. Que a planilha está com o cabeçalho, mas eu não quero mais colocar esse cabeçalho. Basta colocar o parâmetro header igual false. Ele tem como padrão true. Se você não colocar, ele cria o cabeçalho. Mandei rodar, gerou uma nova planilha. Agora criou sem o cabeçalho. Vocês repararam que a planilha ela começa sempre na coluna 0 e linha 0. Imagina que você queira colocar os dados da planilha em uma outra posição, tipo coluna 2, linha 3, não importa. Start call, vou mandar começar na coluna 2. Start row, vou mandar começar na linha 3. Só que eu quero agora que apareça o cabeçalho, então eu vou colocar aqui true. E eu não quero que apareça o índice. Não, eu quero sim, vamos colocar o índice. True. Gerou a planilha. Percebam, agora ele criou a planilha a partir da segunda coluna e terceira linha, com índice ou sem índice eu poderia colocar, com cabeçalho ou sem cabeçalho, aprendemos a fazer tudo isso. Importação está feita, do Python para Excel, vimos alguns parâmetros. Vamos dar um plus. E se eu quiser que o usuário digite o nome do arquivo, que não seja um nome genérico planilha.xlsx? Eu vou dar a opção do usuário digitar o nome do arquivo e criar com o nome que ele digitou, ou gerar um nome automaticamente pelo sistema operacional com ano, mês e dia, hora, minuto e segundo. Tudo bem? Essa segunda opção, hora, minuto e segundo, ela é importante porque ela mantém um histórico das planilhas. Então, se eu precisar de resgatar alguma coisa um pouco mais antiga, basta eu procurar pelo horário e data. Vamos ver como isso aí é feito. Primeiramente, para explicar algo para vocês, eu vou comentar meu programa aqui. Vamos criar uma rotina que
que o sistema operacional gera um nome. Def, nome, arquivo, não passo nenhum parâmetro, mas eu retorno uma string. Vejam, vou criar uma palavra. Vejam, primeiramente eu vou importar a biblioteca datetime. Essa biblioteca ela tem recursos de data e hora para nós brincarmos aqui. Vou criar uma variável chamada agora, um objeto aqui, que vai receber datetime.datetime.now. O que faz essa linha? Primeiramente é estranho datetime.datetime. Esse primeiro datetime quer dizer que é relacionado à minha classe que eu digitei. Esse outro é um método que tem na minha classe. Agora você me pergunta por que fizeram isso no Python. Eu não sei dizer, que eu nunca daria o nome de método com o mesmo nome da classe, mas tudo bem. Mas eu sou obrigado a fazer isso. E o now, ele retorna a hora e data atual do sistema operacional. Então, só para brincar aqui, se eu der um print agora, vamos ver como vai ficar. Só vou mandar apagar a tela aqui para ficar mais visual. Mandei rodar. Olha o que ele criou aqui. 2025, 4, 12, hora 17, 23, 11... e até os milissegundos aqui. Então pode ver que ele trouxe um nome aleatório. Só que eu não consigo trabalhar com essa informação desse jeito para o meu objetivo. Então o que eu vou fazer? Agora, ao invés de receber tudo isso, vou fazer o casting aqui, ó. Ele vai receber uma string que contenha essa informação. Aí com a string eu consigo trabalhar. Então vejam que não fez diferença alguma. Continua aparecendo, só que agora eu consigo tratar essa string. Como eu vou tratá-la? Pensa comigo. A minha string agora vai ser ela mesma, ponto, replace. Replace é um método de strings que troca um conjunto de string por outro. Então, por exemplo, eu quero tirar esses tracinhos e trocar por nada, juntar. Então eu coloco o quê? Eu quero trocar o quê? Replace tracinho por nada, ok? Se eu der um print aqui, ó o que vai acontecer? Pode ver que ele comeu todos os tracinhos. Então vou fazer a mesma coisa com os demais. Eu quero trocar todos os espaços por juntou, eu quero trocar todos os dois pontos por juntou, eu quero trocar todos os pontos por juntou. Então vejam agora como que vai ficar essa string. Ele criou tudo junto aqui. E para melhorar, eu faço o quê? Agora, recebe agora mais um texto, ponto .xlsx. Então se for mandar rodar isso daqui, ó, vejam que ele gerou um nome de arquivo, tá vendo? Ó? Resolveu o problema. No entanto, isso daqui é uma função. E essa função diz que retorna uma string. Então vamos retornar o agora. Esse agora, depois de todo processado, ele vai retornar literalmente o nome de um arquivo gerado pelo sistema operacional. Tudo bem? Isso feito, vamos voltar ao programa. Então aqui o nome de arquivo é um nome genérico. Vamos trocar isso daqui. Agora eu vou dar um input. Pedir para o usuário digitar. Digite o nome do arquivo ou Enter para gerar um nome com data e hora atual. Tranquilo? Agora eu tenho que ver o que aconteceu. Se nome arquivo for igual a vazio, quer dizer que a pessoa quer gerar um nome de arquivo. Então o que eu faço? Eu pego a funçãozinha que eu acabei de criar aqui em cima e jogo na variável nome arq. Ou seja, o nome arq terá o nome que foi criado lá em cima. Caso contrário, quer dizer que a pessoa digitou algum nome. Então o nome arq será ele mesmo, só que eu vou acrescentar o xlsx. Aí aqui continua sendo o mesmo parâmetro passado, nome do arquivo. Então, ou gerou um automaticamente ou algum que ele digitou. Vamos rodar? Ó, digite o nome do arquivo ou Enter para gerar com a data e hora atual. Vou apertar o Enter. Ó, ele gerou um arquivo com data e hora atual. E vamos ver esse arquivo como ficou. Do jeito que estava configurado o toExcel. Vou mudar uns parâmetros aqui. Vou colocar index false e vou colocar start call. Vou começar na coluna 4, start row, começar na linha 5. Mandar rodar. Como eu não quero o nome do arquivo, vou apertar o Enter. Ele gerou um segundo nome aqui, ó. Vamos ver como ele ficou? Pode ver que agora ele começou não no começo da planilha, no meio da planilha. Vamos rodar novamente. Aí você fala assim, agora eu não quero que apareça o índice nem o cabeçalho. Então eu vou colocar false nos dois. E vai começar da linha 2, coluna 2, linha 2. Mandei rodar. Só que agora eu vou dar um nome, planilha, underline, custo. Apertei o Enter. Este erro se deu porque esqueci de colocar o ponto aqui, ó, ponto .xlsx, porque tem que concatenar o nome do arquivo com o ponto .xlsx. Novamente, planilha, custo. Apertei o Enter. Vejam aqui, ele gerou uma tal de planilha custo. Se eu ver aqui e abrir essa planilha custo, ela está exatamente como eu configurei. Sem índice, sem cabeçalho, começando na linha 2 e na coluna 2. Então nesse vídeo, o que nós aprendemos? A exportar dados do Python para o Excel, customizando a planilha do Excel, configurando. E também aprendemos a dar o nome do arquivo ou sugerir um nome automático com data e hora.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Siga-me